E hoje, Tribuna da Imprensa, mais uma vez prestigiando o que há de melhor nos palcos cariocas, né? Estou aqui ao lado do escritor, compositor, poeta e autor de várias peças. Nós já falamos sempre dele aqui, no Eu Matei Nelson Rodrigues, a Luiz Vilar. E hoje ele está aqui comigo presencialmente. E assim, agradeço muito, Luiz, você me conceder essa entrevista. Sabe que eu admiro o seu trabalho, né, tanto como jornalista como atriz. E estou emocionada de falar aqui com você. Nada, é uma honra para mim, a emoção toda é minha. Eu te acompanho, eu sou teu fã também, fã da Tribuna, então para mim é uma honra muito grande estar com vocês aqui. E a Luísio, gente, ele não, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar hoje da peça Os Gritos do Silêncio, que está em cartaz aqui no Cine Teatro, no grupo de teatros da Barra. Mas é claro que a Luísio já escreveu Eu Matei Nelson Rodrigues, estivemos lá, falamos dele. Ele também, gente, assim, fica transitando, samba enredo, já montou polo audiovisual. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas principalmente hoje, falar dessa peça que está em cartaz, que traz um tema maravilhoso, que é relacionamento abusivo, com dois atores fantásticos. A Luísio, como foi? É claro que nós temos uma coautora e vamos falar com ela, que é Bia Vilar, uma experiência dela, trazer isso para o pai, a Luiz Vilar, que já é consagrado também, como foi escrever sobre esse tema de muita relevância, que eu também tenho um movimento e falo aí em defesa da mulher, dos direitos e contra a violência doméstica. Eu queria que você falasse desse tema tão em voga e como foi pegar a ideia da Bia, que vamos conversar com ela, e trazer isso também para os palcos. Eu tenho a sorte e a felicidade de ter uma filha como a Bia, né? Porque apesar de eu gostar de escrever, sou um observador da vida, tem assuntos que eu não domino. Ano passado, a gente começou a escrever uma peça chamada Emma e Benjamin, que fala de uma menina que não sabe se quer ser menina ou menino. Essa peça está desde o ano passado em cartaz, fazendo sucesso. E ela me veio esse ano com a ideia, pai, por que a gente não fala de relação abusiva? E ela me contou a história que ela passou na internet com um rapaz da Paraíba. E eu achei interessante, é um tema que eu nunca tinha pensado em escrever, porque não é do meu universo. Fui pesquisar, falei com ela, vamos abranger um pouco mais, além de internet, porque é um assunto que a gente vê todo dia na televisão, nas pessoas, vizinhança, né? Vamos falar desse tema que é tão importante hoje em dia. Então a gente aprofundou, ela criou a história paralela, que quando vocês vierem assistir, vocês vão ver qual é, que eu não vou dar muito spoiler. Eu escrevi a central, ela escolheu os nomes, tinha as poesias dela, e a gente foi trabalhando nesse bate-bola para escrever a peça, e hoje eu me sinto muito honrado e feliz de ter escrito essa peça com ela, eu vendo principalmente a reação das pessoas que assistem a peça, de como que mexe diretamente com elas. Todo mundo ou já passou por uma situação dessa ou conhece alguém que passou, então acaba refletindo nas pessoas, e a gente faz da peça de uma forma que o público se sinta como se fosse a mulher, porque nenhum abusador é abusador de cara, nenhum abusador sai maltratando, sai batendo, nada disso. O cara, para chegar a esse ponto, ele tem que encantar, ele tem que ter carisma, ele tem que ser simpático e tem que envolver. Então, de propósito, a gente envolve a plateia de uma forma que ela se sinta enganada durante a peça, também com a mulher, que a reflexão é, se ele consegue enganar 100 pessoas numa peça de teatro, como é que ele não vai enganar uma mulher que está apaixonada por ele? Mas é isso. Aliás, é importantíssimo você falar isso, Luiz, enquanto escritor, enquanto compositor e até autor e poeta, porque ele é encantador. Todo abusador é encantador Sim. inicialmente, é o que você falou. Eu também, eu tenho um movimento chamado Justiça de Salto Alto e nós falamos sobre o transtorno de personalidade narcisista, entre outros transtornos, e uma das coisas é isso, né? Na verdade, os ciclos que a mulher passa e que muitas pessoas depois questionam, mas não sabia desde o início? Não, não sabia, porque eles normalmente são muito encantadores, tem a fase do espelhamento, que a mulher fala o que ela quer e ele metamorfo e ele se encaixa exatamente ali. Então é muito importante você falar também da identificação do público, do universo feminino, porque todas nós já passamos em algum momento, as Sabrinas, que é a personagem, né? A Bia, eu e muitas outras, Roses, Cláudias e Marinas, todo mundo em algum momento se deu conta de ter passado por um relacionamento abusivo de alguma forma. E é isso, é importante essa identificação da plateia, porque isso já foi feito em TV também, no sentido de que enganou quase todo mundo, filmes e etc., enganar várias pessoas traz essa coisa dessa linha tênue, desse olhar diferenciado que a gente tem que ter para o despertar do relacionamento abusivo, porque ninguém é abusivo o tempo todo. Sim, sim. Na verdade, até para os homens é importante, porque o Paulo já comentou isso em algumas entrevistas, a gente acaba identificando coisas que a gente faz, que a gente não percebe que tem a ver. Eu já chamei ex de maluco em discussão, eu já bati em parede irritado, e eu não percebia na época que isso poderia ser uma coisa de abuso. Então, eu acho que não é só para mulheres, para os homens também aprenderem que às vezes os pequenos gestos podem ser evitados.
e a gente acaba aprendendo. Acho que a vida é um eterno aprendizado, sempre vai aprendendo durante a vida. Então, se a gente conseguir passar essa peça, a mulher identificar alguém que está passando por isso, ou o homem identificar também que, poxa, tem que maneirar nos meus gestos, acho que já está sendo cumprido, porque eu tenho a premissa como autor de fazer entretenimento com qualidade de conteúdo e denúncia. Você tem que passar sempre uma mensagem, seja num drama, seja numa comédia mais rasgada, você tem que botar uma coisa na cabeça das pessoas que estão assistindo para, de repente, mudarem o seu jeito de pensar. Se elas debaterem na mesa de jantar depois, eu já me sinto privilegiado. Sim, a gente muda, tem a ver com costumes, com sociedade, patriarcado, aquilo tudo que a gente Sim, sabe, e a questão, principalmente que as leis agora se modificando, favorecendo, também dando esse grau de igualdade para a mulher, isso tem evoluído bastante, mas falta muito. Nós temos sim. músicas abusivas, nós temos textos que a gente, Uhum. né, a gente foi, na verdade, a mulher foi criada para entender que abuso era romance, que É. ter ciúmes, né, essa coisa toda que a gente, essas diferenças que a gente tem visto agora. É Uhum. importante você destacar, e o homem também faz sem perceber, ele repete, né? Então, assim, eu acho o tema magnífico. Aliás, vou falar com Bia daqui a pouco para ela falar o viés feminino também dela. E queria que você falasse um pouquinho agora dessa, assim, do Aloysio escritor, das outras peças que você já está com projeto aí que vão estrear, que eu sei que ele não para, gente, é um mago aí dos palcos. Ele e Luciana é uma coisa. Então, assim, eu quero que você fale dessas peças que estão no forno, que vão estrear, do que você já pode falar, é claro, e também dos seus livros, né? São tantos, mas pelo menos pincela aí tem o infantil, tem ali a parte dos contos aí de Nelson Rodrigues, já por Luiz Vilar. Queria que você desse um resuminho desses livros e também para falar um pouco da sua história. Gente, é muita coisa, né? Eu acho, Resumido. tem que ser resumido. Eu acho que eu comecei a criar antes de ser alfabetizado, porque eu sou filho único. O filho único tem que arrumar uma forma de brincar em dia de chuva. Então eu pegava meus bonequinhos em casa e ficava criando historinhas, aí começou. Aí depois tinha uma série que não é do seu tempo, chamada Armação Ilimitada, que eu era Ah, é do meu tempo, apaixonado. sim. Não, não é não, não é não, não é não. Eu via no, Você assim, viu no Era útero. Viva, você viu no Viva depois Eu que vi no passou, útero. né? Aí eu era apaixonado, eu comecei a escrever em cima das histórias, aí eu comecei a minha história de escritor. Hoje, até ontem eu tinha 53 peças escritas, hoje eu acabei uma. Né? É É aquela coisa, 54 agora. você começa a ter ideias e vai bolando, bolando, chega uma ideia quarta, hoje eu consigo finalizar a peça. E 54, 24 montadas, pelo menos uma vez subiram aos palcos, e tem 6 livros publicados, tem um infantil, Princesa Bia, o Reino Encantado, que fiz homenagem à Bia quando ela era pequenininha, e tem dramas, tem romances. Pretendo relançar um livro esse ano chamado Amor, que é um livro que, quando foi lançado, fez um barulhinho, né? E tem curtas que eu fiz com a Luciana, que, pelo PASSIG, que é o Polo Audiovisual da Ilha do Que Governador. foi você que criou. Quando nós criamos, nós passamos os filmes do cinema de Ilha Plaza, no Cinecista, em dia cheio, um jeito de gente lá. Eu acho que foram os primeiros filmes criados na história da Ilha do Governador. Foram criados, atuaram, todo mundo era do bairro, e as pessoas se viram no cinema, viram locais da Ilha do Governador no cinema. A gente criou isso, e a SDC depois, que a gente criou na época da pandemia, porque a gente não conseguia mais fazer teatro, fazer nada. Então a gente foi para o YouTube, fizemos mais de 70 curtas, fizemos audionovelas, fizemos muita coisa durante 2, 3 anos. Então é muito material que a gente produziu, que eu produzi ao longo desses anos aí. E agora estou mais na fase de colocar essas coisas para as pessoas conhecerem, né? E minha origem de carnaval também, que eu sou compositor de samba enredo desde meus 20 anos Ia de falar idade. isso, que ele transita aí no samba enredo, fazendo, né, samba e participando de produções mesmo. Comecei aí porque eu queria arrumar uma forma de me mostrar como escritor, e as escolas de samba da ilha, são várias escolas de samba na ilha, então comecei a escrever lá, ganhei o estandarte de ouro uma escola chamada Boi da Ilha do Governador, no melhor samba enredo do Grupo A em 2001. Fui compositor da União da Ilha durante alguns anos, ganhei samba na União da Ilha também, e foi ali que eu comecei a desenvolver mais esse lado de escritor, porque quando você escreve um samba enredo, você recebe uma sinopse, que é daquele texto ali você escreve um samba. Então você acaba adquirindo cultura, conhecimento, como você consegue escrever, você começa a conhecer egos, fazer parcerias, então você acaba levando tudo isso para outros meios da sua vida, como o teatro. Facilitou muito a minha vida no teatro, ter começado no carnaval por causa disso. Porque quando eu cheguei no teatro, eu já conheci alguns meandros da cultura, né? Importantíssimo, né? Além de dar robustez, essa coisa dos egos é muito Ah, importante. E eu queria que você falasse o teatro como instrumento para a educação, que a gente já conversou aqui, uhum, falasse das peças. O ano passado teve, pelo menos, e esse ano já nova temporada. Eu matei Nelson Rodrigues, sim. Dona Carola, vai vir agora Dona Carola 2. Queria que você falasse as peças que você já pode falar. Pode ou não? Posso. Hoje, a nossa última vez com a posição da STC, do Grito do Silêncio, ela vai continuar com o Paulo e com a Rafaela produzindo.
Eu tenho certeza que eles vão mandar muito bem nessa produção aí, porque aí a gente vai conseguir agora cuidar da Farsa de uma Nação, que é um drama, mas não é um drama tão pesado assim, é um drama cínico, eu chamo de drama cínico, e a Dona Carol, que é uma comédia besterol da quinta série repetente, né. Muito bom, gente, o texto é divino. Pois é, aquela besterol mesmo, mas se você parar para pensar, sempre tem uma coisinha ali de uma cutucada na Reflexão. sociedade, uma reflexão. Eu acho fundamental para botar nos textos. 90% dos meus textos tem alguma coisinha assim. Às vezes as pessoas não percebem que a comédia é tão comédia, porque também não adianta você só botar coisa e não ter o entretenimento, né. Eu Exato. quero que as pessoas riem também. Mas, essas peças vão estrear em maio. Dona Carola, A Louca Volta de Dona Carol, o insulto final, pelo nome você já vê o que é. Estreia dia 4 de maio, aqui nesse teatro mesmo, Cine Teatro. E no dia 25, A Farsa de uma Nação, que é um drama, mas que também eu acho que reflete muito o nosso país. E são essas produções que a gente está fazendo agora. Segundo semestre vão vir mais coisas, espero que com vocês junto com a gente. Ah, claro, E sempre. a gente faz um semestre, já está pensando no outro. Tem a Eva e Benjamin, que continua em cartaz aí. E fizemos bem coisas bem interessantes ano passado, como Camarada Jonas, que é uma peça sobre ditadura militar. Tem Michael, uma peça sobre um rapaz autista, que é autista mesmo, um ator maravilhoso, Christian Schmidt Alves. É isso, a gente quer fazer inclusão, quer fazer denúncia e entretenimento. Não, isso é fantástico. O teatro é para isso, né, gente? A Luísa, eu queria que você, assim, falasse aqui uma mensagem de todas as suas peças, de tudo que você coloca. E eu tenho uma pergunta: do Eu Matei Nelson Rodrigues é quase uma metalinguagem ali, né? Você, claro que não exatamente como escritor, mas você colocou o nome do personagem, o seu nome. Uhum. Assim, isso tem a ver com algum tipo de que a gente vive nos vales e nas montanhas. Então, assim, tem a ver em algum momento na sua vida, foi realmente você também fã de Nelson Rodrigues, a gente já sabe disso nos seus livros, nos seus contos, juntou as duas coisas e fez aquela coisa, meio que momento autobiográfico? Sim, eu conheci Nelson Rodrigues desde a minha infância. Quando eu saí da minha infância, vi a vida como ela é, que passava no Fantástico todos os domingos. Aí na faculdade surgiu, em Uniswan, surgiu um projeto chamado Projeto Nelson Rodrigues, que é de teatro. Então a gente tinha que adaptar um texto do Nelson, eu adaptei Cheque de Amor, que é um texto maravilhoso, um conto dele, aí eu comecei a me apaixonar mesmo pelo Nelson. Eu escrevi essa peça em 2013, eu era a mesma situação do Aloysio da peça na época. Jura? Eu nunca tinha sido encenado, nunca tinha o livro publicado, né? Estava sem emprego, estava com autoestima baixa. O que que você faz num momento como esse? Ou você paga um psiquiatra, que é caro, ou você dá um tiro na cabeça, que tem risco de ser um umbral e nunca mais conseguir se livrar, ou você ri dessa situação toda e faz uma grande ironia. Graças a Deus você fez essa. Dizem que É uma Canção Rodrigues é uma comédia, tem gente que fala. Eu acho que é uma peça cínica. É uma peça cínica o tempo todo. Porque eu vejo eu me debochando ali o tempo todo, porque eu era daquela forma, eu me via daquele jeito. E depois que metaforicamente eu matei o Nelson, as coisas mudaram. A peça foi encenada no mesmo ano, foi a minha primeira peça encenada, depois dela vieram mais 24 peças encenadas, livros publicados, filmes feitos. Então acabou que eu estava vendo agora o Shopping da Gávea, eu ficava rindo, assistindo, eu falava, que coisa, né? Agora que as coisas são. Sou eu. Nem precisei matar o Nelson, porque eu tinha 3 anos quando o Nelson morreu também, eu não teria como eu matar o Nelson, né? Mas é isso, eu gosto muito da Matheus Rodrigues, o Maurício faz uma produção, uma direção fantástica, atores maravilhosos. Eu sempre me divirto quando eu assisto. Tem mais comédia do que eu imaginava. Cara. A gente escreve, a gente não tem essa noção. Caraca, isso é engraçado mesmo. E quando você está escrevendo, você não tem noção disso, né? Não, ficou ótimo. Não, não, o Maurício é fantástico. O Maurício é um cara que adora trabalhar. Ele tá com a Dona Carol, a primeira também. Acho que ele vai voltar esse ano, que ele me falou. Então, eu sei que quero muito trabalhar com o Maurício. Quero muito trabalhar com algumas pessoas que estão no meu caminho. Tem a Joda Marciano, por exemplo, que está ajudando na Coxia hoje, que é uma atriz maravilhosa. Enfim, eu sou um privilegiado de ter a Luciana comigo, dirigindo as peças com a SDC. A Bia, às vezes, sendo minha parceira nos textos. Não é que ela me mandou falar isso, não, mas é verdade. E Bia educou. e atores fantásticos que eu trabalho, que antes de tudo são amigos. Acho que o mais importante de tudo é a amizade para as coisas fluírem bem. Eu acho que é isso, essa sintonia que você traz, essa coisa familiar realmente na sua e para nós que também vem. E eu tenho o maior orgulho de já ter lido textos seus, espero também daqui a pouco estar com você. Você já me convidou e eu sou muito honrada com isso. Nós vamos acertar nossos ajustes aí, nossas agendas. Eu queria que você deixasse então a sua mensagem final para o pessoal da Tribuna da Imprensa e para todos que estão aqui assistindo, o que você quiser falar. E a gente vai falar com a Bia agora para ouvir esse lado feminino da peça dos Gritos do Silêncio. Agradecer vocês da Tribuna da Imprensa, vocês que estão assistindo, que chegaram até agora. Eu falei pra caramba aqui. Que bom que vocês assistiram até agora. E convidar vocês para assistir não só nessas peças da SDC, que é uma companhia que realmente tira da casinha.
São várias pessoas que atuam com a gente, que nunca tinham atuado na vida, mas que tinham esse sonho de atuar e se revelaram excelentes atores. Vocês vão conferir assistindo as peças como que essas pessoas são maravilhosas. E assista a SDC, assista outras peças também, porque o teatro do Rio de Janeiro está pulsando, está muito forte. Tem peças maravilhosas, não é só peça de global não, tem muita peça de global que não fica nem perto de peças de pessoas que não são conhecidas. Tem coisas lindas sendo feitas aí, prestigiem o teatro é uma coisa viva, você sente a respiração do ator, você vê quando o ator pode errar ou não, você vê o suor, é melhor que cinema. Eu sou apaixonado por teatro, então vá ao teatro, me chama, quem sabe eu vou junto também, porque o teatro é a arte mais maravilhosa que existe. Obrigada, Luiz, é uma honra estar Eu que sempre aqui com agradeço. você. Obrigada a você, obrigada pelos atores, pela concessão de entrevista sempre, e por estar aqui com esse mundo de ideias que você tem e traz muito alegria, educação, assunto sério, denúncias, entretenimento e posicionamento e cultura para nós. Obrigada mesmo, viu? Beijo para Obrigado, eu que você. te agradeço. E um beijo para Luciana, gente, está ali atrás fazendo tudo. Luciana também está aqui conosco. E Bia, eu vou falar agora. Vamos falar com Bia Vilar.